Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Acácio Lacerda, professor de matemática da rede SESI de ensino. E hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo bem interessante que cai demasiadamente no Enem, que é grandezas e medidas, ok? Vou compartilhar aqui minha tela contigo para a gente começar a trabalhar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá? Pois bem, grandezas e medidas, certo? Nós vamos começar por qual? E justamente por comprimento, certo? Comprimento nós vamos partir do metro. Do metro à direita, nós temos os submúltiplos. E do metro à esquerda, nós temos os múltiplos. Tá bom? Então, veja só. Do metro para o decímetro, nós vamos multiplicar por 10. Do decímetro para o centímetro, nós também vamos multiplicar por 10. Do centímetro para o milímetro, nós também vamos multiplicar por quanto? Por 10. E assim também acontece caso eu queira transformar de quilômetro para hectômetro, multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, também a gente multiplica por 10. E de decâmetro para metro, a gente também multiplica por 10. Perceba que a setinha está da esquerda para a direita. Logo, eu vou colocar um Mzinho aqui, ó, para você lembrar que da esquerda para a direita, você vai multiplicar por quanto? Multiplicar por 10. E a Cássia, e o contrário, como é que a gente faz? Justamente, ó, de milímetro para decímetro, aliás, de milímetro para centímetro, a gente faz o quê? Divide por 10. E de centímetro para decímetro, a gente divide por 10 também. E de decímetro para metro, a gente divide por 10. E assim sucessivamente, pessoal. Assim como metro para decímetro, a gente também divide por 10, certo? E de decâmetro, decímetro não, decâmetro, divide para, de decâmetro para hectômetro, a gente divide por quanto? Por 10. E de hectômetro para quilômetro, a gente também divide por 10. Perceba que da direita para a esquerda a gente vem dividindo, certo? Então, aí eu vou colocar um Dzinho aqui, ó, para você lembrar que da direita para a esquerda a gente faz o quê? A gente divide por 10, de uma unidade para outra dentro da grandeza comprimento, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a grandeza comprimento. Agora nós vamos para a grandeza massa. Assim como a grandeza comprimento, nós vamos começar aqui com a grama. Da grama à direita, nós temos os submúltiplos. E de grama à esquerda, nós temos os múltiplos. Observe, do mesmo jeitinho que a gente fez lá no comprimento, a gente faz aqui em massa, tá bom? Como é que a gente faz? Indo da direita para a esquerda, a gente multiplica por 10, quando é conversão de uma unidade para outra. Então, multiplica por quanto? Por 10. E, e da direita para a esquerda, a gente faz o quê? Divide por 10, de uma para outra, tá bom? Pronto, muito bem. Agora nós vamos para a capacidade. Dentro de capacidade, nós vamos começar aqui com o litro. Do mesmo jeitinho de comprimento, massa, a capacidade também vai ser o quê, ó? Isso mesmo, de um para o outro, multiplica por 10 e divide por 10. Vamos lá, da esquerda para a direita, você, ó, multiplica por 10, um por um, tá? E da direita para a esquerda, você divide por 10. Ou seja, digamos que eu queira converter de quilolitro para litro. Quilolitro para litro. Vamos lá. Quilolitro para litro. Uma, duas, três. Certo? Cada pulinho desse você coloca 10. Tá? Cada pulinho você coloca 10. Então, ó, 1 quilolitro
é igual a 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 10 mil. 10 mil, 10 mil não, mil. Mil o quê, Acácio? 1000 litros, tá? Assim como se eu quisesse fazer o contrário, preste atenção, se eu fosse transformar o litro para hectolitro, por exemplo, se eu fosse fazer, eu quero transformar 3.000 litros para hectolitro. Como é que eu faço? Então, né, voltando, então, ó, uma, duas. Cada pulinho você coloca quanto? 100. Aliás, 10, né? Então, aqui fica o 10 e aqui também fica o 10. Ah, Cássio, então eu vou pegar e vou dividir por 10, certo? Não, você vai pegar e dividir por 10 vezes 10, 100. Ou seja, cancela, 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 cancela. 3.000 litros, vou até colocar aqui, ó. 3.000 litros equivale a 30, 30, 30 o quê? Hectolitro. Tranquilo? Pois bem. Detalhe aqui, eu tenho uma peculiaridade para falar para vocês em relação à capacidade. É bom que você recorde que 1 centímetro cúbico está para 1 ml, 1 decímetro cúbico está para 1 litro e 1 metro cúbico está para 1000 litros. Acácio, isso aqui vai cair? Não, não cai, despenca. Tá? Então é bom você aprender essas três regrinhas aqui. Tá? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ou seja, 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima grandeza, que no caso seria área. Perceba que área eu vou estar analisando duas dimensões. Tá? Eu vou estar analisando duas dimensões. Lembra que lá em comprimento a gente multiplicava, ó, e dividia por quanto? Por 10. Por quê? Porque era só uma única medida. Nesse caso, nós vamos estar analisando duas medidas, comprimento e largura, por exemplo. Então, nós vamos estar trabalhando com duas dimensões. Se são duas dimensões, então, em vez de ser 10, vai ficar 100. Ou seja, de um para o outro, agora vai ser vezes 100. É só lembrar que área é quadrado, tá? Então, é 10 ao quadrado fica 100. Aí, daqui para cá ficaria vezes 100 também. Daqui para cá ficaria vezes 100 também. E assim como na divisão também, ó. Se de milímetro quadrado para centímetro quadrado, dividia por quanto? Por 100, entendeu? Porque é ao quadrado. Cássio, então, peraí. Se comprimento é vezes 10, área é vezes 2, então isso quer dizer que volume é vezes 3, isso mesmo, não é vezes 3 assim, 10 vezes 3, né? E o 10 ele se multiplica 3 vezes, então vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. Cássio, quer dizer que de um para o outro, agora nós vamos multiplicar por quanto? Por 1000. Entendi. Quer dizer que de um para o outro a gente multiplica por 1000. Aonde? Na grandeza volume. Tá bom? Beleza, Cássio. Então, peraí. Comprimento é vezes 10. Área é vezes 100, de um para o outro. E volume é de quê? Ao cubo, 1000, de um para o outro. Tá bom? Muito bem. E aqui uma outra grandeza não menos importante, que é a grandeza tempo, né? Então, ó, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Tranquilo? Agora é o seguinte, gente. Nada melhor do que a gente pegar esse conhecimento que eu acabei de passar nessas tabelinhas e a gente colocar na forma prática. Então, vamos lá. Vamos começar aqui logo com as questõezinhas do Enem aqui, já para esquentar. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade.
Essa redução é feita com o uso de uma escala e mantém a proporção de espaço representado em relação ao espaço real, tá? Em um certo mapa, a escala é de quanto? Ó? De 1 para 58 milhões, tá? Guarda essa informação aqui. Considere que neste mapa o segmento de reta que liga o navio, né? Tá aqui o navio, até o tesouro, ele tem uma medida de quanto? Isso mesmo, de 7,6 centímetros, tá bom? A medida real em quilômetro, ó, perceba, em quilômetro desse segmento é de. Então veja só, pessoal, vamos começar aqui do começo, tá? Primeira coisa que eu tenho que entender, o que é uma escala? Escala é nada mais, nada menos do que o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Geralmente, as escalas elas colocam em uma única unidade de medida. Então, aqui vai ser, por exemplo, se ele colocar aqui centímetro, aqui embaixo também vai ser centímetro. Olha que legal. Ah, Cássio, então quer dizer que de 1 para 58 milhões. Isso significa o quê? Isso significa dizer que 1 centímetro no mapa, no desenho, equivale a 58 milhões de centímetros na vida real. Ah, entendi. Pronto. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer aqui foi entender o que é a escala, tá? Pronto, entendi o que é a escala. 2, eu vou ter que converter centímetro para quilômetro. Ah, Cássio, tu disseste agora há pouco como é que faz. Como é que faz mesmo? Então, vou colocar aqui a tabelinha para a gente lembrar, tá? Vou colocar aqui a tabelinha. Vou colocar aqui o metro, certo? E aqui eu vou dividir aqui em duas partes e aqui em mais duas, três partes, na verdade, certo? Muito bem. Aí aqui nós vamos colocar os submúltiplos. Quais são eles? Isso mesmo. Decímetro, centímetro e milímetro. E do outro lado nós vamos colocar os múltiplos. Quais são eles? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ele está em centímetro e ele quer em quilômetro. De centímetro para quilômetro. Qual foi o sentido? Não foi da direita para a esquerda? Se liga, direita para a esquerda. Então, eu vou ter que dividir. Então, Acácio, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, os 58 milhões e nós vamos dividir. Agora, nós vamos dividir por quanto? De centímetro para quilômetro. Não é medida linear, então isso quer dizer que é de 10 em 10, tá? Então, aqui, ó, 10, 10, 10, 10 e 10. Vamos ver quantas casinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou dividir por 10 e coloca 10 não, 1 e coloca quantos zeros? 5, que é como se fosse 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10 mil, 10 mil vezes 10, 100 mil. Certo? Então, nós vamos dividir por quanto? Por 100 mil. Dica do tio. Todas as vezes, todas. Coloca isso, anota no post-it, pega um post-it, anota. Todas as vezes que você se deparar com uma questão de escala, tá? E ele der a escala aqui, por exemplo, 300 mil, de 1 para 300 mil. Você vai pegar esse 300 mil e você vai dividir sempre por 100 mil. Para quê? Para transformar essa medida em km, tá? Sempre por 100 mil, Acácio? Sempre, é infalível. Sempre divide por 100 mil que dá certo. Cola que é sucesso. Cancela, 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 cancela. E a gente vai cancelando os zeros aqui, tá? Cancela, sai cancelando aqui. Opa! Isso nós obtivemos o 580. Então, nós vamos montar uma nova escala, tá? A nova escala é igual a 1 centímetro e está para... Qual foi o número que a gente encontrou aqui? Ó, isso mesmo, 580. Só que esse 580 aqui, pessoal, ele é o quê? Isso mesmo, 580 quilômetros. Ah, aqui dizer que 1 centímetro equivale a
580 quilômetros. Beleza, Cássio, tranquilo. Agora perceba, pessoal, perceba que ele diz que uma pessoa foi lá e mediu, ó, e deu 7,6, não foi? Então, ó, se 1 centímetro equivale a 580 quilômetros, 7,6 centímetros equivale a quantos quilômetros? Aí agora você vai lá e faz mesmo pelos extremos, não é isso? 1 vezes x. X é igual a 7,6 vezes 580. Eu já fiz o cálculo aqui, né? Para acelerar, fica 4.408. O que, Acácio? Quilômetros. Ah, então quer dizer que isso vai dar 4.408 quilômetros, que confere com o gabarito letra A. Olha que legal. Muito bem. Vamos lá agora. Outra questãozinha também do Enem. A Companhia de Energia e Tráfego, CET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ou seja, o carro passa e o radar fotografa a placa, deixaria de ser desse jeito, né? E passaria pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Ou seja, o carro passava aqui, aí o carro passava nesse outro. Nesse trajeto aqui, ó, a inteligência artificial ia fazer o cálculo da velocidade. Olha que legal. Para saber se no trajeto o carro avançou a velocidade permitida para aquele trecho. Muito inteligente esse sinal, certo? Sabe-se que a velocidade média ela é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida. Então vamos lá. Só lembrando, né? Velocidade média é igual a quem? Distância, vou colocar como físico, né? Delta S sobre delta T, ou seja, a variação de espaço dividido pela variação do tempo, tá aí, certo? Pois vamos lá. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende essas condições então vamos ver que placa é essa, né? Lembrando que foi de 1 minuto e 24 segundos, né? Pronto, muito bem. Aí aqui ele vem o comando da questão, né? A placa de sinalização que informa a velocidade que atende essas condições então, lembra, né? Ó, velocidade velocidade média é igual a quem? Isso mesmo, delta S por delta T, tá? Perceba que aqui está o sistema de radar, né? O carrinho passando para o outro, entre os dois radares, está aqui um radar, está aqui o outro radar, o carrinho vai passando, né? E ele vai calcular qual foi a velocidade nesse trecho, né? Sabendo que a distância foi de quanto? De 2,1 quilômetros. Então, a distância, vamos começar a colher as informações aqui, ó. Delta S é igual a 2,1 quilômetros e delta T é igual a 1 minuto e 24 segundos. Muito bem. Perceba que está quilômetro e segundo. Não tem como a gente trabalhar com essa medida, com essas medidas, uma vez que a gente trabalha com ou quilômetro por hora
ou metro por segundo. Então, o que é que eu aconselho você fazer? Você vai pegar essa medida aqui, ó, que está em quilômetro e vai transformar em metro. Lembra que a gente fez lá, né? Então, de quilômetro para metro, a gente dá 3 pulinhos. Então, é vezes 1.000. Então, vou multiplicar aqui por 1.000. Ou seja, vai ficar 2.100 metros. A variação de espaço, tá? E aqui 1 minuto, gente, 1 minuto equivale a quanto? 60 segundos, não é isso? Ah, Cássio, espera aí. 60 segundos mais 24 segundos dá quanto? Isso mesmo, 84 segundos. Olha que legal. Pronto, muito bem. Como é que eu faço para calcular a velocidade média aqui, ó? Velocidade média é igual a ΔS, que foi de 2.100, dividido por 84, que foi o tempo gasto, né, no intervalo. Muito bem, vamos fazer esse cálculozinho aqui, né? Deixa eu puxar uma setinha aqui para não ficar muito desorganizado. 2.100 dividido por 84. Vamos começar aqui com 210, fica 3 passos, então vai ficar 2. 2 vezes 84 fica 168. Puxa, subtrai, né? 8 para 10 fica 2. Vem 1. 1 mais 6, 7. 7 para 11 vai ficar 4. E aqui cancela, 0. Subtraiu, logo em seguida desce o outro valor, que é de quanto? 0, né? Opa, e aqui dá exata, né? A gente multiplica aqui por quanto? Por 5. Então, vai ficar 5 vezes 84, 420. Cancela, né? Zerou. Logo, isso ficou quanto? 84. 2.100 dividido por 84 fica 25, certo? Muito bem, você ia colocar aqui o 25. Perceba que aqui é 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Perceba que todas as respostas estão em quilômetros por hora. Mas tem o 25 aqui, ó. Então, o desatento já ia logo e marcava o 25. Cuidado. Como é que a gente faz mesmo? Vamos lembrar uma aulinha de física, né? Como é que a gente faz mesmo para converter de metro por segundo para quilômetro por hora? Como é que a gente faz? Isso mesmo, nós vamos pegar esse valor e nós vamos multiplicar por quanto? Por 3,6. Se você pegar o 25 e multiplicar pelo 3,6, vai dar quanto? 90. Sim, mas é 90 o quê, Acácio? Isso mesmo, 90 quilômetros por hora, certo? Agora sim tem gabarito. Gabarito letra C, certo? Então, questãozinha bem interessante aqui, tá? Envolveu tanto o comprimento quanto as medidas de tempo, ok? Vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, né? Hidrate-se, beba água. Muito bem. Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo reto retângulo com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura necessita de uma higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos, no máximo. Preste atenção, viu? A retirada de água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que a vazão é o volume de líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litro por segundo, preste atenção aqui, ó, litro por segundo, tá? Que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar da aulinha lá de geografia, olha, de geometria espacial, que inclusive eu vou estar gravando também no segundo ano, tá bom? De volume de sólido geométrico, aproveita, passa lá, dá uma olhadinha e dá um curtizinho, dá um like, né? Igual a moçada fala. E agora, o que é que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos calcular o volume desse paralelepípedo.
O volume de um paralelepípedo, pessoal, é só você pegar as três dimensões e multiplicar. Ah, Cássio, então quer dizer que vai ser 4 vezes 3 vezes 2. Então, o volume é igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 o quê? Metro cúbico. Ah, Cássio, tu disse lá no início que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, não é isso? Isso mesmo. Então, a capacidade aqui, né? A capacidade, vou até colocar capacidade seria de quanto? 24. Aí, cada 1 metro cúbico não era 1.000? Como aqui são 24 metros cúbicos, então 24.000 litros. Ok? Pronto. Agora o tempo é em segundo. Não é 20 minutos? Ah, Cássio, então o tempo vai ser assim, né? Deixa eu grifar aqui para não. Então o tempo vai ser 20 vezes. Vou transformar de minuto para segundo. Vou multiplicar aqui por quanto? Isso mesmo, multiplicar por 60. Então, ó, 2 vezes 6, 12. Pega os dois zeros. O quê? Segundos. Ah, Cássio. Então, isso quer dizer que aqui deu quanto? Deu 1.200 segundos. Agora, para a gente calcular a vazão, gente, para a gente calcular a vazão, é simples. Nós vamos pegar o quê? Isso mesmo. A quantidade de litros, que foi de 24.000 litros, e dividir pela quantidade de segundos, certo? Que é quantos litros por segundo que vai passar ali. Então, eram 1.200 segundos, cancela, 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 cancela. 240 dividido por 12 fica 20. Sim, mas é 20 o quê? 20 litros por segundo. Olha que questão lindinha, maravilhosa, que envolveu volume, envolveu capacidade, envolveu tempo. Gabarito, letra E. Show de bola. Muito bem. Olha que legal aqui, ó. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família, olha que legal, uma família com 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar água captada pelas chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. 10 pessoas por 20 dias. Cada pessoa consome diariamente 0,08 metro cúbico de água, tá? Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deverá ser... que legal. Como é que a gente vai fazer aqui? Bem, pessoal, ó, preste atenção, viu? 10 pessoas, 10 pessoas, né? São 10 pessoas. Cada uma pessoa dessa, né? Então, lembrando, são 10 pessoas de uma família, né? Cada uma dessas 10 pessoas aqui consome o quê, ó? Cada uma delas, viu? Cada uma delas. Então, deixa eu até melhorar aqui. Uma pessoa consome o quê? 0,08 metro cúbico. Aí, a família são quantas pessoas? São 10. Então, eu vou multiplicar aqui por 10. Então, vai ficar 10 pessoas. Se você multiplicou de um lado, você também tem que multiplicar do outro. Por quanto? Por 10. Nesse caso aqui, por 10, né? Ou seja, 10 pessoas ficará quanto? Isso mesmo, multiplicar, a vírgula anda para a direita. Então, vai ficar 0,8 metro cúbico. Ah, Cássio, beleza, então. Cássio, espera aí, mas tipo... 0,8 metro cúbico equivale a quanto, hein? Isso mesmo. 0,8, gente, metro cúbico. Então, é 0,8. Cada metro cúbico, você lembra, equivale a 1.000 litros, certo? Então, é 0,8 vezes 1.000. 0,8 vezes 1.000 dá quanto? 800. 800 litros. Muito bem. Cássio, quer dizer que diariamente, essa família gasta quanto? 800 litros, não é isso? Cuidado, tem resposta, viu? Tá vendo o 800 aqui
do lado, mas não é 800. Por quê? Ó? Porque ele quer saber nos 20 dias. Então, você vai pegar 20 vezes 800 e vai dar, vamos lá, 2 vezes 8 fica 16. Pega os 3 zeros que ficou, coloca aqui. 16 o quê? 16 mil litros, gabarito, letra E. Olha que legal. Muito bem. E agora nós vamos partir para essa questãozinha aqui também do Enem, envolvendo capacidade. Vamos lá? Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, um paciente deve ingerir um copo de água de 150 mililitros, ou seja, 150 ml, a cada meia hora. Então, vamos anotar essa informação que ela é importante. Então, ó, 150 ml a cada 30 minutos. Durante 10 horas. Ah, legal. Que antecedem o exame. A paciente foi ao supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Está aqui os tipos das garrafas. Vamos para o comando da questão. A paciente decidiu comprar 2 garrafas. Preste atenção, ela vai comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Então, vamos lá. Gente, olha que legal. Se são 150 ml a cada meia hora, né, 30 minutos, Cássia, então quer dizer que a cada 1 hora, que são 60 minutos, serão quantos ml? Isso mesmo, 300 ml, né? Aqui eu dobrei e aqui eu dobrei também. 300 ml. Então, beleza, Cássio. A cada 1 hora são 300 ml. Só que são 10 horas. Se são 10 horas, eu vou pegar esse 10 e vou multiplicar por quanto? Isso mesmo, por 300 ml. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 e vou multiplicar por 300, que vai dar um total de 3.000 o quê? ml, ou seja, 3.000 mililitros. Cuidado, 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 que está aqui, ó. 3.000 mililitros equivale ao quê? A 3 litros. Cuidado, gente, cuidado. Cássio, por que tu tá pedindo cuidado para a gente? Olha aqui, ó, 3 litros, tá? Cuidado. Mas ela quer em 2 garrafas, não é isso? Exatamente. Então, você vai pegar esses 3 litros e você vai dividir por 2, que vai dar 1,5 litro. Então quer dizer que ela vai comprar 2 garrafas, cada uma garrafa com 1,5 litro, certo? Então ela vai pegar a garrafa do tipo 4, que é a garrafa que tem 1,5 litro. Beleza. Garrafa 4, item D, certo? Olha que legal. E agora é com você, gente. Agora é com você. Eu deixei uma atividadezinha aqui, tá aqui na descrição. São 3 questõezinhas, você vai lá, resolve, tenta resolver. Por quê? Porque segundo o nosso Napoleão Hill, tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. Então, se você estuda, se você é determinado, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, você vai conseguir alcançar, certo? Então, disciplina, foco e muito estudo, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo. Um ótimo Enem. Espero ter ajudado de alguma maneira e até a próxima, tá bom? Valeu!